Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu preciso contar um pouco da história que está acontecendo. Acontece que uma igreja começou. No início devia ser aproximadamente umas 120 pessoas, esta igreja. Aí o pastor da igreja pregou um sermão, e depois do sermão, que deve ter demorado uns 50 minutos, pelo que eu vejo aqui, 5.000 pessoas se converteram, foram batizados, 3.000 batizados, 3.000 foram batizados, 5.000 mais tarde, e essa igreja então estava a toda, e ela tinha cultos todos os dias, reuniões nas casas todos os dias, e eles estavam muito animados, e a cidade daquela igreja estava muito animada com aquela igreja. Todo mundo estava falando daquela igreja. Vocês viram aquela igreja? E diz o texto bíblico lá no capítulo 2 que a cidade tinha uma simpatia muito grande por aquela igreja. E eu fico pensando, se fosse a nossa igreja, como é que seria? E tem mais. Os pastores daquela igreja começaram a se tornar celebridades. Principalmente dois deles, Pedro e João, pastor Pedro e pastor João. Quando eles iam chegando no lugar das reuniões, lá no templo, aliás, o nome do lugar onde eles se reuniam, gente, olha que coisa boa, Porta Formosa do templo. Não é muito bom isso para nós? Então, quando eles iam, as pessoas queriam falar com João, e de repente, no capítulo de número 3, eles encontram um homem na porta do templo. Nós lemos esse texto semana passada. E lá na porta do templo, o homem está pedindo esmolas, ele não pode andar, ele pede esmolas. E então ele pede para os pastores, me dá uma esmola. E os pastores falam assim: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, olhe para nós, porque o que nós temos, nós te damos. E ele estendeu a mão para aquele homem, e aquele homem passou a andar. Bom, se eles já eram populares, então eles se tornaram celebridades quase que midiáticas. Todos estavam falando deles, do pastor Pedro principalmente, e do pastor João. E acho que já tinha gente dizendo: eu vou no culto do pastor João e do pastor Pedro. E então é o texto que nós vamos ler, verso de número 11. Apegando-se o homem que foi curado, ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério,
e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos, o foco central dessa mensagem será olhar para este versículo 25. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E fazermos uma pergunta a nós mesmos a partir desse texto. Quando é que a igreja pode cumprir esse papel? Mas quando eu uso a ideia a igreja, ela fica genérica, né? Você sempre pensa na igreja, às vezes até na instituição. Você como igreja, nós como filhos de Deus, a igreja de Cristo, corpo de Cristo. Quando é que nós somos uma bênção para os que estão ao nosso redor? Eu deveria todos os dias acordar bem cedo e perguntar: de que jeito eu vou ser uma bênção hoje? O que é que eu posso fazer para cumprir com esta palavra? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque a pergunta contrária também pode ser muito importante. Se em mim as pessoas não são abençoadas, será que eu sou descendência de Abraão? Ou seja, nós estamos falando de uma igreja que está atraindo pessoas aqui em Atos dos Apóstolos. De que jeito ela deve funcionar para ser uma bênção para as pessoas às quais ela atrai? Eu quero convocar você a tirar essas coisas que às vezes a gente vai criando, que vai fazendo a gente tão confiante de que estamos no caminho certo. Se despindo dessa autoafirmação, dessa arrogância com que a gente se posiciona diante de Deus. E fazer uma pergunta honesta. Eu estou sendo uma bênção para as pessoas? Pergunte, por exemplo: eu tenho sido uma bênção para meus filhos? Tenho sido uma bênção para minha família? Tenho sido uma bênção para os meus pais? Tenho sido uma bênção para os meus colegas de escola? Para os meus amigos do serviço? Minha família tem sido uma bênção para os vizinhos do andar do meu prédio, aqueles que eu conheço? Aliás, tem gente que tem um problema duplo. Primeiro precisa conhecer o vizinho para ser uma bênção. Hoje é um dia para aprendermos com Pedro como a igreja pode ser uma bênção para todas as nações. Irmãos, o nosso mundo foi tomado por uma maneira de pensar egocentrada. As pessoas querem ser importantes, todos nós. Todos nós queremos atrair a atenção. Quando eu digo todos, é lógico que eu falo de forma genérica. A gente gosta de contar as nossas
aventuras e as nossas vitórias. Parece que esse desejo de sermos aplaudidos ou pelo menos reconhecidos pelas coisas boas é mais do que só ser reconhecido por ser bom, é ser reconhecido por ser capaz, por ter algum tipo de diferença. Mas a realidade é que na maior parte do tempo nós somos pessoas comuns, a maior parte do tempo nós somos pessoas comuns. Irmãos, nós precisamos saber muito bem qual é o nosso papel. Precisamos entender isso. Para não distorcermos o nosso papel como tendo sido criados para a glória de Deus. Mas esse é um mundo de pecado, em que o homem busca, como lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, ser o conhecedor do bem e do mal. Isso é o mesmo que dizer, ter o papel principal. Mas nós sabemos que o papel principal é o de Deus. Acredito que seja Spurgeon que se referia ao Espírito Santo, eu não tenho certeza se é ele, dizendo que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. De fato, a igreja é um holofote. Ela não é a fachada principal do prédio, ela não é o anúncio principal, ela é um holofote que aponta para algo. Nós apontamos para Cristo. Quando você tenta roubar este papel, quando você tenta buscar para si mesmo a atenção, quando as suas ideias aqui são as melhores, ou quando você acha que a única coisa que cabe para você é a sua própria glória, ou quando você a busca, você inverte o motivo de você ter sido criado. E a igreja é a restauração deste papel no ser humano. Irmãos, Pedro e João tinham agora a faca e o queijo na mão. Irmãos, eles tinham uma igreja que cresceu de uma noite para um dia grandemente, estava sendo admirada em toda a cidade e até fora dela. Todos estavam falando do ministério destes homens, e agora ele faz um milagre. E o texto diz que as pessoas estavam atônitas, caminhando atrás de Pedro e de João. O texto, se você for no verso de número 11, diz que o homem foi curado e ficou perto de João, apegado a Pedro e João de uma maneira que não queria desgrudar deles. Essa é a ideia. E as outras pessoas estavam afobadas. Nós precisamos estar perto desses dois homens. A construção desses versículos, o jeito que o texto está construído, versos de número 11 e 12, é justamente para mostrar que em virtude daquele milagre, as atenções se voltaram para Pedro e João. Talvez se fosse nos nossos dias, a primeira coisa que ele ia fazer, nessa igreja tem milagres. Ou então ia postar no Facebook uma selfie com um homem que foi curado. Olha os versículos 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Irmãos, nós precisamos fazer, aqui nós vamos aprender com Pedro uma coisa muito importante. Eu sei que é bom a gente ser honrado com as coisas que a gente faz, não é pecado ser honrado com as coisas que a gente faz, mas a disposição do nosso coração não é o de buscar esta honra, irmãos. Não use aquele versículo: a quem honra, honra, então deem honra a mim, porque eu faço as coisas bem feitas. Sabe, o melhor não é louvar a si mesmo,
é deixar com que o Senhor nos dê esse louvor. Irmãos, a multidão estava, a construção de Lucas aqui, do modo como ele está descrevendo a história, volta um pouquinho comigo lá no verso de número 4, quando Pedro olha para aquele homem, junto com João, Pedro chega para aquele homem e fala: olha para nós. Agora a multidão quer fazer a mesma coisa, a multidão quer repetir, a multidão está apegada ao poder de Pedro e João. A multidão não quer se separar de Pedro e João e querem fazer a mesma coisa. O texto diz, o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu a eles dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? E por que fitais os olhos em nós? Irmãos, nós precisamos saber que se queremos ser uma bênção neste mundo, nós não podemos nos desviar, seduzidos em razão de nosso aparente sucesso. Nós não podemos ser seduzidos por aquilo que aparentemente nos faz importantes, nos faz corretos e admiráveis. Tome muito cuidado, porque às vezes a razão pela qual você faz coisas para Deus é porque você quer aparecer mais que Deus. Eu sei que isso pode ser um jargão, pode ser uma coisa comum de se dizer, mas às vezes fazemos isso também em secreto. É destacar quem somos, é destacar nosso potencial, é tomar e pôr em evidência o que fazemos. Não é errado fazer bem feitas as coisas, lógico que não. Desejamos que você faça tudo muito bem feito. Mas a ideia é de que tudo que você fizer ainda seja capaz de dizer: sou um servo inútil. Não é que Jesus despreza você, não é que Jesus não valoriza o que você faz, não é que Jesus esteja pregando a ideia de ser sempre uma pessoa triste. Não, Ele está dizendo: você só não pode ter o sentimento de vanglória. Se a igreja quer ser uma bênção para todas as pessoas, se você quer ser uma bênção onde você está, tome muito cuidado, porque às vezes o nosso aparente sucesso nos faz soberbos, nos faz achar melhores que os outros, e às vezes nós queremos criar esta imagem, nós queremos transportar para o mundo a figura do super-homem, da super-mulher, às vezes até do super crente, da pessoa que é capaz, que é santa, que é boa de Bíblia, que trabalha muito para o Senhor, ou que é bem sucedido na vida. Tome muito cuidado. Veja que Lucas constrói a frase dizendo: à vista disto. Quando ele usa essa expressão à vista disto, é uma palavra só no grego, né? A tradução, ela está tentando nos dar uma ideia. É a tradução de um verbo grego que é ver, horal. Mas não é só ver com os olhos, é discernir o que está ao redor. Então Pedro, quando viu aquela multidão, veja, Pedro teve um dia que pregou um sermão e uma multidão se converteu. E Pedro não falou assim: gente, eu não quero nada de multidão na minha igreja. Só que agora é diferente. Pedro percebeu que esta multidão estava olhando para Pedro e não para Cristo. Pedro identificou o problema. À vista disto, Lucas está dizendo, em contraste, Pedro tem uma palavra. Ele sabe que esta multidão está fazendo uma ligação entre a cura daquele homem e tentando entender, fazer de Pedro talvez um novo Elias, um novo profeta, um novo Moisés, um homem cheio de poder. E Pedro diz assim: vocês acham que foi pelo nosso próprio poder, pela nossa piedade,
Irmãos, vocês acham que as coisas que conquistaram e as coisas boas que vocês fazem, ou que a igreja faz, elas são fruto do que nós fizemos? Quando Pedro curou aquele homem, Pedro deixou muito claro, Pedro e João, nós não temos riqueza para dar. Foi o texto da mensagem do boletim da semana passada. O mendigo, né, o evangelho, aquela frase, né? O que é o evangelho? É um mendigo mostrando para outro mendigo onde encontrar pão. Pedro está dizendo, nós não temos nada de especial. O que nós temos de especial é Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor. O que faz a igreja importante para este mundo, o que faz a igreja relevante para este mundo, não é a sua capacidade de fazer coisas por si mesma, mas é a capacidade de mostrar ao mundo Jesus de Nazaré. Curioso que Pedro gosta dessa expressão Jesus de Nazaré. E me parece que Lucas também tem um certo apreço por falar de Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Não são poucas vezes em que Lucas descreve Jesus assim. E isso é importante, porque era um contraste, porque as pessoas buscavam pessoas poderosas para acompanhar. E Lucas está dizendo que a igreja, ela acompanha um homem da Galileia, um homem de Nazaré, uma cidade quase irrelevante. É que este não era um homem comum. Irmãos, quando queremos realmente ser uma bênção para as pessoas ao nosso lado, nós não podemos ser seduzidos pelo aparente sucesso. Se a igreja quer ser uma bênção para todas as nações, ela não pode ser seduzida pelo seu aparente sucesso. Ela não pode deixar de mostrar Jesus para mostrar a si mesma. Mas essa é uma luta que começa dentro do coração. O problema não é a multidão. Porque Pedro está sim repreendendo a multidão. Mas antes de repreender a multidão, Pedro tem que olhar para ele mesmo. Nós temos a inclinação para desejar a atenção dos homens. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. É por isso que nós fazemos tanta besteira. É por isso que a gente falha tanto. E é por isso que tantas vezes o resultado da nossa vida é infelicidade. Porque tentamos nos apoiar em nós mesmos. Essa inclinação do nosso coração, esta luta para não sermos seduzidos pelo nosso aparente sucesso, é uma luta contra nós mesmos, porque no final das contas, camufladamente, nós achamos que somos bons. Nós achamos que estamos com a razão. Nós achamos que temos a resposta. E isso mata a nossa alma. E muitas vezes a nossa alma está mais morta do que viva. Então nós precisamos, irmãos, aprender com Pedro. Não foi somente Pedro que trabalhou com isto. Paulo e Apolo, Paulo e Silas estão pregando lá e as pessoas estão correndo atrás deles. Esses são deuses. E Paulo fala, de jeito nenhum, nem diga uma coisa destas. Até um anjo repreende João e diz, não faças isto, adore a Deus. Irmão, tome muito cuidado para não ser seduzido. Você veio a este mundo para mostrar Cristo e não a si mesmo. Se você tem falhado nessa tarefa,
repreenda a si mesmo e arrepende-te. Bom, nós vamos chegar lá. Pedro então está começando a corrigir ele identificou o problema. Percebemos aqui nos versos 11 e 12 que ele identificou o problema. E agora ele vai trabalhar, ele vai tentar corrigir. E você vai ver que a correção de Pedro é trazer de volta o foco da igreja. Verso de número 13, Pedro diz assim, Pedro faz uma pergunta, ela é retórica. Vocês acham que veio de nós o poder? Ou da nossa piedade? Ou aliás, foi pelo nosso poder que este homem foi curado, pela nossa piedade? Aí ele começa a responder essa pergunta que ele fez, né? Dizendo assim, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Pedro traz de volta o foco da igreja, e o foco da igreja não é ser louvada pela sociedade, é mostrar que a sociedade é transgressora de Deus, é inimiga de Deus. Irmão, entenda bem, mas não tente fazer as pazes com o mundo, não tente fazer com que a igreja seja relevante porque ela fez as pazes com o mundo. Quando a Bíblia diz para buscarmos a paz com todos os homens, está falando em termos de convivência humana. Mas nós temos a missão de dizer às pessoas, as transgressões delas as afastam de Deus. Pedro tem uma multidão correndo atrás dele. Eu não sei mais quantas pessoas eram aqui, mas a igreja podia crescer mais um pouco. Mas Pedro não tem uma mensagem de adequação. Pedro tem uma mensagem de verdade. Ele diz, vocês escolheram um homicida e mataram Jesus Cristo. É simples assim. Gente, quando é que um sermão com essa característica vai ser ouvido de forma a ter aplausos? Quando a igreja o prega e o Espírito Santo age. A igreja é uma bênção para todas as nações quando ela não perde de vista e dirige a sua mensagem a uma sociedade transgressora, apontando o erro dessa sociedade. Agora, me incomoda muito, irmãos, quando a própria igreja abraça o modo mundano de vida desta sociedade. E me incomoda porque assim, o que a igreja está buscando quando ela faz isto? Ela está tirando os holofotes de Cristo e está pondo em si mesma. Irmãos, nós precisamos muito deste discernimento. O problema daquelas pessoas não era o serem curadas. Os judeus gostavam muito de ver sinais. Paulo já disse isso. Os judeus pedem sinais. Eles amavam toda aquela ideia de algo feito por um judeu. Homens fazendo milagre. Só em Israel tem isto. E eles achavam aquilo o máximo. E eles diziam, vamos ver este novo profeta que está entre nós. Esses novos homens magníficos que chegaram aqui e agora estão revitalizando a força do nosso povo. E Pedro está dizendo, nada disso. Nós não somos santos, nós somos um povo transgressor. Nós não somos o povo maravilhoso que os profetas haviam chamado para ser um povo santo. Nós somos um povo transgressor. Este é o ponto. O Evangelho é uma mensagem contra o pecado e um chamado para o arrependimento. Me incomoda assim quando a igreja assume um modo de vida mundano. Mundano exatamente nesse sentido de não ver mais diferença entre a luz e as trevas. Porque ela deixa de cumprir o seu especial papel. Vós sois raça eleita,
nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, como é que podemos fazer isto? Se o que mostramos a este mundo são as mesmas trevas nas quais eles vivem. Não é possível, meu jovem. Tome muito cuidado. Eu sei que você quer ser sociável. Eu sei que você quer mostrar que crente não é antissocial. Eu sei que você quer ser de alguma maneira amigável. Mas tome muito cuidado. É uma linha muito tênue. Mas existe uma diferença. E essa diferença tem que ser clara. Não podemos dizer que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas. Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Você quer ser a bênção para as pessoas? Saiba essa diferença. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, ele vai dizer que nós não podemos compactuar com as obras das trevas. Sabe o que significa isso? Que nós temos que ter clareza. Clareza do que é certo e do que é errado. E mesmo que Eva tenha comido aquele fruto, o certo e errado, o bem e o mal, só pode ser aprendido a partir de Deus. Não é o que você define. E eu sei que você quer definir. Eu sei que você quer assumir este poder de dizer o que é certo e errado, quando fazer ou não fazer para Deus. Mas não é assim que funciona com Deus. É do jeito dele e não do nosso. Não tinha jeitinho para Pedro falar assim: gente, eu sei, tal, entenda. Eu sou poderoso mesmo. Pedro tem uma ênfase. A ênfase de Pedro é no nome de Jesus. Um pouquinho mais à frente, no verso de número 15 em diante, diz assim: dissarte. Dissarte é uma palavra antiga, né? É como se fosse de tal sorte, ou desta sorte. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Nome aqui não é nome num sentido místico. Falou o nome de Jesus, está tudo certo. É autoridade. Foi o poder de Jesus, a ideia de Pedro. Aliás, Lucas repete muito essa ideia da autoridade do nome de Jesus. Só um pouquinho mais à frente, no capítulo 4. Aliás, este milagre, irmãos, este milagre rendeu, hein? Porque não somente este episódio, mas aí os líderes vão falar: que isso, curou um homem? Precisamos apurar essa história. Aí Pedro vai e fala assim: foi mesmo. Nós curamos um homem em nome de Jesus. Aí as autoridades falam: não diga o nome de Jesus. Capítulo 4, verso de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este foi curado perante vós. E no verso 12: e não há salvação em nenhum outro nome, porque em nenhum outro, estou adiantando aqui, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sempre mostrando Jesus. Sempre. Às vezes nós nos iludimos com esses pequenos progressos que nós fizemos.
e achamos verdadeiramente que as pessoas são abençoadas pelo que nós fizemos. E quando funcionam as coisas assim para nós, é aí que nós mais estamos em perigo. Porque não existe salvação fora de Jesus. Não é à toa que por longos séculos a igreja chamou a atenção só para si mesma. E esses foram séculos terríveis para a fé. Não é à toa que o Senhor puniu ao rei Uzias, quando ele entrou no templo, depois de ter feito tantas coisas, seu coração se envaideceu e ele resolveu virar sacerdote por conta própria. Não é à toa que Deus puniu com morte os filhos de Arão, porque eles achavam que podiam fazer as coisas para si mesmos e por si mesmos, trazendo fogo estranho ao altar do Senhor. E não é à toa que às vezes nossa vida não vai bem, porque estamos muito preocupados conosco, com a nossa reputação, com o que vão dizer de nós, se somos bons ou não, se vão curtir ou não a nossa vida social. Se vão compartilhar a nossa história com os outros ou não, se vão falar bem de nós ou não, se vão nos aplaudir ou não, se vão reconhecer que somos fortes ou não. É por isso que nós escondemos nossos fracassos, e é por isso que nós estamos, às vezes, vivendo tão longe de Deus. É por isso que nós nos dedicamos tanto às coisas que fazemos para nós mesmos e dedicamos tão pouco tempo para as coisas que fazemos para Deus. E até as coisas que fazemos para Deus, às vezes, as fazemos para nós mesmos. E isso é muito sério. A ênfase de Pedro é: foi o nome de Jesus. Foi Jesus. E o que Pedro faz quando diz foi Jesus, não é assim, olha, é que Jesus é muito bom para curar, não. Ele está identificando um problema. Ele fala assim, este Jesus, a melhor coisa que ele faz, não é fazer um coxo andar, mas é fazer um pecador perdido na morte viver. É um nome que traz salvação. Essa é a coisa mais importante. Salvação. Eu sei que às vezes você está falando para os seus filhos que eles precisam de Jesus. E você tem que saber por que é que eles precisam de Jesus. Não mude o foco do Evangelho. Eles precisam de Jesus, porque se eles não confessarem seus pecados, não serão perdoados. Bom, Pedro não fica só com esta solução. Então vamos lá. Quando a igreja quer ser uma bênção para as pessoas, ela tem que então saber que o seu ministério é dizer às pessoas, vocês precisam da salvação de Jesus. E a ideia é não chamar a atenção para si mesmo, não buscar glória para si mesmo, mas buscar a glória de Jesus. Então tome muito cuidado para não ser seduzido pelos seus aparentes sucessos. Mas há uma outra coisa nesse final de texto, eu sei que é a parte maior do texto, mas nós vamos abordá-la de forma um pouco mais resumida, dizendo o seguinte: a igreja é uma bênção para todas as nações, porque quando ela não busca os seus próprios, ela não é seduzida pelo seu coração, e então ela cumpre o seu papel sem buscar aplausos, apontando o pecado, ela também aponta uma saída, uma solução. É isso que Pedro trata. Veja, agora Pedro vai tirar de cena o homem coxo. Pedro vai deixar de se preocupar em explicar o milagre. Pedro vai voltar o seu olhar para a multidão. Ele já disse no verso de número 16 que é pela fé que o homem foi curado, e agora ele começa um novo discurso. Veja como é que ele faz essa diferença. E agora, irmãos? Então ele começa a falar de algo, é onde ele queria chegar mesmo. Ele tenta corrigir o problema, e ele vai corrigir o problema dando uma solução. Vocês estão buscando poder nos homens? Vocês estão buscando algum tipo de vanglória da nossa nação? E eu quero dizer, a nossa nação é pecadora, mas tem uma saída para ela. E agora, irmãos,
Eu sei que o fizeste por ignorância. Essa expressão, fizestes por ignorância, não é que assim eles mataram Jesus sem saber que era Jesus. Ignorância aqui é a ideia de que eles não conseguiram conhecer a Cristo, mantiveram seus corações sem ver a Cristo. É isso que Pedro está chamando de ignorância. Ele poderia ter descrito isso: eu sei que vocês fizeram isto agindo por causa das trevas da ignorância que há no coração de vocês. Isso aqui é uma acusação, não uma desculpa, tá? Que tem gente que fala assim: não, uma desculpa, fizeram sem saber. Não, é uma acusação. É uma acusação. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo ia padecer. Veja, a ideia de Pedro é mostrar que tudo aquilo que o próprio Cristo a quem ele apresentava era o resultado do amor de Deus por todos os séculos. É unir a obra de Cristo à obra dos profetas. Ele já havia unido a obra de Cristo a Abraão, Isaque e Jacó, aos nossos pais. E agora ele está mostrando, na verdade, que Deus está cumprindo um propósito de redimir todas as coisas. A própria cura daquele coxo não era um resultado em si, mas era Deus manifestando neste mundo o desejo de redimir todas as coisas. E eu quero ir além, que não é só redimir Israel, mas redimir todas as coisas. Só para ir um pouquinho mais à frente, verso 21. Ao qual, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Irmãos, todo este mundo tem que estar focado em Jesus. Nós vimos aqui na liturgia, os céus proclamam a glória de Deus. Deus revela, a oração do Salmo 67, a busca para que Deus revele a sua glória em nós, ou através de nós. E o mundo está distorcido. O mundo não está apontando para Jesus. A sociedade humana não está apontando para Jesus. A sociedade humana aponta para si. Há quem tenha escrito na história que Deus morreu. E há crente que tenha assumido isso como uma verdade. Mas diz o texto que toda essa história é Deus trabalhando para fazer tudo voltar para o seu lugar. Esse é um ministério que Paulo vai chamar de ministério da reconciliação. Se queremos abençoar todas as pessoas, devemos ver as pessoas e a realidade ao nosso redor e trabalhar fortemente para que tudo seja reconciliado com Deus. Para que o seu trabalho, que eu sei o que alguns fazem, mas eu não estou lá no dia a dia, na dinâmica do seu trabalho, nas vendas do seu negócio, ou na maneira, na especialidade com que você atua, ou na simplicidade, não importa. Lembra no texto aí do boletim, disse, a maior parte das vezes nós somos pessoas comuns, mas o que importa em não é se eu sou uma pessoa comum ou especial, mas é que o significado do que eu sou, do que eu faça, e das coisas que estão à minha disposição, tudo aponte para Cristo. Essa é a ênfase de Pedro. Até que todas as coisas sejam restauradas. Deus cumpriu o que anunciara por boca dos profetas. Cristo padeceu para ser o centro de todas as coisas. Arrependei-vos e convertei-vos. E eu gosto de dizer sempre, conversão para mim é voltar por vértice. Perverter é sair do vértice. Converter é trazer para o vértice. E o vértice é Cristo. Ele é o centro de tudo. Você existe para Ele, para a glória dEle.
E o que Ele te deu é para Ele e para a glória dEle. Comece a olhar as coisas que Ele te deu assim. Hoje nossos irmãos batizaram sua filhinha. Louvado seja Deus. Quanto tempo de casamento? 3 anos já? Passa voando, né? Tem um casal que casou outro dia desse e já tem 6 meses de casamento. Deixa eu dizer para vocês, a família é para a glória de Deus. Ela não é só para um jeito legal da gente sobreviver. Então lembra que eu disse, você está sendo uma bênção para a sua família? Quando o texto diz que em nós são abençoadas todas as famílias da terra, e eu posso dizer, em nós é abençoada toda a criação, porque em Romanos 8 diz que a manifestação dos filhos de Deus vai abençoar toda a criação. Como que é isso na prática? É quando eu consigo, Eldo, trazer a minha família para Cristo, trazer o meu casamento para Cristo, trazer o meu corpo para Cristo, porque eu pertenço a Cristo, trazer o meu trabalho para Cristo, porque é de Cristo, porque o mundo pertence a Cristo, eu pertenço a Cristo, Ele é o vértice. É disso que Pedro está tratando, e é assim que ele está tratando essa gente que olhava de um jeito diferente, que estava pervertida, tirando o foco de Cristo, pondo o foco nos homens. E Pedro diz, de jeito nenhum, o foco é sempre Jesus Cristo. Mas e quando o que eu penso e as minhas convicções me afastam de Cristo, o que é que eu faço? Posso agir contra os meus pensamentos? Eu me humilho, peço para Deus me ajudar e ter misericórdia de mim, porque eu preciso de Cristo. E se você não sente essa necessidade, já vou adiantar, você a sentirá. E pode ser que seja no último dia, quando todo o joelho se dobrar e disser, é verdade, Ele é o Senhor. Mas aí será tarde demais. Pedro, ele une toda esta obra a toda a Bíblia. Nos versos 22 e 23, até o verso de número 24, ele vai dizer assim, todos os profetas trabalharam assim. Aí você deve estar estranhando que ele cita aqui Samuel como um profeta. Lembra, ele é um judeu, e os judeus, a Bíblia dos judeus não tem essa divisão nossa. A gente chama esses livros de Samuel, Reis, como livros históricos. Os judeus chamam de profetas anteriores. Eles entendiam que toda a história era Deus chamando o seu povo pela voz profética. E é curioso que voz profética hoje tomou uma conotação de voz profética é o poder dos homens. Mas a voz profética da igreja é o poder de Deus. É de apontar para Cristo. A palavra apostólica hoje parece que é a palavra dos homens. Mas a palavra dos apóstolos era Cristo. É como Paulo dizia assim, eu não quis saber nada, não quis parecer saber muita coisa, porque eu queria pregar a Cristo e este crucificado. E aí lá no verso de número 25, diz assim, vós sois os filhos dos profetas. Agora ele olha para a igreja, ele olha para a multidão, ele olha para nós também. Aqui é o Espírito Santo olhando para nós, dizendo, vocês são a continuidade desse mesmo ministério. Vocês são os filhos dos profetas e filhos da promessa ou da aliança de Deus, que Deus estabeleceu. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. É uma igreja que está buscando redimir todas as coisas, e é o crente que está atuando neste mundo para redimir todas as coisas. Se ele é um professor, se ele é um advogado, vou falar dos professores hoje.
professor do Fundamental 2. Poderia ter um filme, né? Professoras à beira de um ataque de nervos, muitas vezes. Irmãs e irmãos, por exemplo, vocês, professores dessa faixa etária tão difícil de se lidar, ou dos jovens mais maduros e já grandões, que nos intimidam também. Lá no, como é que chama? O ensino médio. Vejam como a nossa sociedade está pervertida. É a sua missão redimir esta sociedade. Eu não sei, na sua experiência, não importa, matemática, física, vocês professores de assustadores professores de matemática e de física, lembre-se da tarefa de redimir seus alunos para Cristo. E vocês, exagerados professores de história com tantas matérias, tantas coisas para lembrar e tantas datas, lembre-se que a história tem um sentido muito maior quando ela consegue apontar para um Deus vivo que controla todas as coisas. Sabe, irmãos, sempre há espaço para redimirmos o mundo ao nosso redor. Deixar de fazê-lo é pecado. Deixar de fazê-lo é incorrer no mesmo erro. Não importa em que área, façamos tudo para a glória do Senhor. E foi por isso que Deus ressuscitou Jesus Cristo, verso 26. Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades e se converta ao Senhor. Irmãos, vamos aprender então este modo de vida pelo qual os apóstolos viveram e souberam viver para a glória de Cristo. O resultado prático, eles morreram. Mas esse não é o único resultado prático. Com a sua morte, eles glorificaram também o Senhor. Foi assim que Jesus falou para João sobre Pedro. Talvez até seja por isso que Pedro estava tão próximo de João, né? O tipo de morte com que Pedro há de glorificar o meu nome. Irmãos, é assim que funciona. É assim que é o Evangelho. É assim que devemos ser. A maior aspiração da igreja tem que ser mostrar a Cristo. Essa semana eu fui apresentado a um cântico do Sovereign Grace. E a tradução dele é: mostre-nos Cristo. Se você é bom de inglês e bom de música, eu queria pedir para vocês traduzirem e adaptarem isso para uma canção nossa. É linda a letra. Procure aí na internet, Show Us Christ. Mas seja como for, já podemos começar agora a mostrar a Cristo. Quando começarmos em nós mesmos, não importa quais sejam as suas perversidades. Pedro faz um convite e é o convite do Espírito Santo: convertei-vos ao Senhor. Eu quero cantar este último hino no desejo de que todos nós assumamos o compromisso, este compromisso de redimir todas as coisas, o ministério da reconciliação, e que começa conosco, começa com a minha vida, começa com as coisas que eu vou fazer amanhã. Se o que eu tenho programado para amanhã desonra o meu Deus, eu não farei em nome de Jesus. Se o que eu tenho programado para esta semana me afasta do Senhor, eu não farei em nome de Jesus. Eu me corrigirei antes de pecar. E eu sei que Deus haverá de ouvir a minha oração. Ele vai me perdoar e Ele vai me conduzir por um bom caminho, porque o Senhor é misericordioso e pronto para nos perdoar de toda injustiça.
Senhor, sabemos dessa grande tarefa que temos diante de nós e da nossa fraqueza para poder cumpri-la, mas também sabemos que não é na força do nosso braço que iremos fazer isto. Sabemos que é uma obra do Espírito Santo através de nós, e humildemente nós te pedimos que nos ajude a cumprir o propósito verdadeiro de sermos teus filhos, o propósito verdadeiro de termos sido criados e sermos agora a tua igreja que aponta para Cristo. Permita-nos, Senhor, o verdadeiro quebrantamento de alma, para que, ó Deus eterno, vivamos inteiramente para ti e somente para ti. Que a graça do nosso bom Deus, o Pai, o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.